mulher nasceu para ser mãe? Eu sou Sabrina Nigri e você está no Em Boa Companhia. Fica aqui comigo que a gente vai falar sobre isso. Há séculos atrás, quando um casal tinha uma filha mulher, essa filha era criada desde que ela nasceu para ser mãe, para se casar e ter filhos. Era isso que dava identidade à pessoa. Era isso que dava identidade à mulher, ser mãe e ser esposa. Uma mulher era desde sempre criada para isso. As famílias que tinham um maior poder aquisitivo treinavam suas filhas, por exemplo, a fazer bordados, a tocar piano. Depois, quando foi permitido que a mulher passasse a ler e a escrever, elas aprendiam poesias, literatura, tudo para que elas ficassem mais interessantes para se casar, para serem eleitas por um bom parceiro, conseguirem um bom marido. Elas, então, desde sempre aprendiam que o papel delas era ser mãe. E quando elas tinham seus filhos, era mais do que natural o cuidar desse filho, até porque as famílias eram muito grandes e geralmente as filhas mais velhas sempre cuidavam dos filhos menores. Então as famílias tinham 7, 8, 10 filhos e aquelas moças, né, que já não eram mais criancinhas, as meninas iam crescendo, virando moças, iam cuidando. Iam trocando fraldas, botando os irmãos para dormir, dando banho nos irmãos. Então, quando elas tinham seus próprios filhos, aquilo tudo era uma coisa muito natural. Aquilo tudo já era um papel que ela sabia desempenhar. Não havia nada de monstruoso, não havia nada de espantoso naquilo ali. Aquilo ali era uma coisa esperada por elas. E qual é a diferença, então? Da onde surgiu a questão de que a mulher nasceu para ser mãe? Que ela só tem uma identidade se ela for mãe? E o que acontece com aquelas mulheres que tentam ser mãe e não conseguem? O que acontece com aquelas mulheres que optam por não ser mãe? É um fator complicador para a mulher não querer ser mãe? Ela só vai ser uma mulher se ela for ser mãe? Esse bem ou mal é um tema que continua algumas conversas que nós tivemos anteriormente sobre o papel da mulher. O papel da mulher sempre foi muito vinculado à maternidade e ao casamento. E isso já não acontece mais. Da onde surgiu, como é que continua vigorando a ideia de que a mulher é mais mulher se ela for mãe? E a estranheza, da onde vem a estranheza da mulher não querer ser mãe? Veja bem, a mulher não nasce sendo mãe. A menininha que acabou de nascer, ela não sabe como é que é criar um bebê, como é que é alimentar um bebê, como é que é trocar uma fralda. Ela não está apta a isso. Ela vai sendo treinada ao longo dos anos por uma educação, por uma cultura a estar apta a isso. Então, é muito normal que as mulheres, elas, antigamente, que elas estivessem prontas para aquelas atitudes da maternidade, as ações da maternidade quando o filho nascesse, porque, como eu já falei antes, elas estavam habituadas a isso. E hoje em dia não é mais assim. As famílias são menores, as famílias geralmente têm 1, 2, 3 filhos, em sua maioria no máximo, e o irmão mais velho, no caso a irmã mais velha, ela já não tem mais aquela obrigação, aquela participação na família de educar os irmãos, de ajudar os irmãos. Isso não é uma coisa mais rotineira, cotidiana. Isso é uma coisa que pode acontecer sim em alguns lugares do Brasil, em algumas situações, mas ainda não é mais a maioria. Antes era a maioria, todo mundo, em qualquer região do Brasil, em qualquer classe social, era sempre assim. Hoje em dia não. Hoje em dia você ainda encontra isso, mas você também encontra muitas famílias menores, onde os filhos são criados para serem crianças, para viverem a sua adolescência, a sua individualidade, e não participam mais na relação com os irmãos com essa questão de tomar conta, de ser responsável, de ser um segundo pai, uma segunda mãe. Isso não existe mais, né? Em sua grande maioria. Volto a falar, existe sim ainda algumas famílias em algumas regiões do Brasil que são assim. Existem algumas regiões que ainda têm a cultura de ter famílias numerosas, mas cada vez mais isso vem diminuindo ao longo dos anos. E da onde surgiu e como é que fica essa questão de que a mulher tem que ser mãe? A mulher tem que ser mãe?
Não, a mulher não tem que ser mãe. A mulher, ela vem embasada com essa ideia se for através da educação. Ela é criada com esse pensamento, né? Mas acontece que existe uma diferença muito grande da mulher de hoje e da mulher de 100 anos atrás. A nossa cultura é muito diferente, o nosso meio é muito diferente. O meio social, a família, tinha um grande poder sobre essa mulher. E enquanto o homem sempre vivia uma realidade de mais liberdade. Enquanto hoje em dia, a mulher, ela criou um domínio maior sobre a realidade dela. Ela conseguiu aquela objetividade que fazia parte da vida do homem. Ela conseguiu dominar as suas escolhas e conseguiu se colocar para o meio. Não são todas as mulheres que querem ser mãe. Tem muitas mulheres que não querem ser mãe, por vários motivos. Talvez porque não queiram abrir mão da sua liberdade, talvez porque não queiram gastar dinheiro mantendo uma família numerosa, mantendo descendentes, talvez pelo fato de que tenham um trabalho que amem e que esse trabalho não disponibiliza para elas o tempo que elas acham que precisam para ser mães, ou talvez simplesmente porque elas não têm vontade de ser mães. E tem aquelas outras mulheres que querem gerar uma criança e não conseguem gerar uma criança. Mas elas podem ser mães, elas podem adotar uma criança, por exemplo. E aí, o processo de você começar a ser mãe, ele se inicia no momento que você pensa em adotar uma criança. Assim como a mulher que gera um filho na barriga, o processo dela da maternidade começa quando ela fica grávida. Aqueles meses em que o filho está na barriga da mãe são os meses que a mulher precisa para começar a se acostumar com a ideia da maternidade. Nós não nascemos preparadas para sermos mães, nós somos preparadas ao longo da vida, ou através da nossa educação, ou através simplesmente da nossa identificação, né? A identificação com a nossa mãe, por exemplo, ou com a nossa tia, com a nossa avó, com uma vizinha, com uma professora. Quando a gente se identifica com uma mulher que participa do processo dela, a maternidade, e que ela gosta da maternidade, ela mostra amor por aquilo, ela se mostra satisfeita sendo mãe, isso gera na gente também uma vontade de vivenciar isso. Isso gera na gente uma vontade de ter essa experiência. Então, quando a gente ainda é bem pequenininha, criancinha, e a gente brinca de boneca, a gente brinca de casinha, a gente observa a nossa mãe sendo dona de casa, ou sendo uma mulher que concilia o trabalho fora de casa com a vida familiar, a gente, na verdade, está criando dentro da gente uma série de estruturas, de memórias que fazem com que essa ideia da maternidade seja uma ideia bem-vinda. Essa ideia, ela começa a ser uma ideia almejada, começa a ser uma ideia que está brotando, é uma sementinha dentro da gente, que ao longo dos anos ela vai frutificar ou não. Depende das nossas escolhas, depende da nossa identificação com essas situações. E nós temos a liberdade de fazer essa escolha. Então, nós não nascemos prontas para ser mãe. Nós vamos ficando prontas ao longo do tempo. Por isso, talvez, que hoje em dia que se fala da maternidade de uma forma menos romanceada e mais realista, as mães, quando se dão conta que seus bebês nasceram e têm um recém-nascido em seus braços, ficam tão desesperados, ficam tão ansiosos e ficam tão afoitas. Porque isso é um processo. Nasce uma mãe quando nasce um filho. Essa é a nossa grande verdade. Gostou do nosso vídeo? Então curte, compartilha com os amigos e clica aqui no sininho para você saber sempre que tiver vídeo novo. Até a próxima!